Boa noite a todos. Eu quero então agradecer a organização desse fórum pelo convite que vocês me fizeram. É com muita alegria e emoção que eu vou então apresentar alguns dos habitantes invisíveis aqui de Nova Prata. As imagens que os senhores e senhoras vão assistir são pequenos seres vistos pelo olhar da macrofotografia, que eu vou estar explicando logo mais. Portanto, eu vou convidar a todos para assistir a um vídeo sobre habitantes invisíveis. Também eu vou dividir esse momento em 3 partes.
hoje é um pouco do meu interesse pela macrofotografia. Eu não sou fotógrafo, eu sou educador, e eu utilizo a fotografia, a macrofotografia, para fazer um trabalho de educação ambiental em sala de aula. Então esse segundo momento aqui que eu vou apresentar agora, ele é um trabalho mais pedagógico com os alunos, onde que a gente faz uma reflexão sobre esses seres, esses organismos que vivem com nós no meio ambiente. Lembrando também que o William Vuelma está fazendo uma pesquisa entomológica desses seres e que logo que estiver pronto eu também vou disponibilizar no site Habitantes Invisíveis. Essas imagens todas estão no site Habitantes Invisíveis, na qual eu criei para que todos possam apreciar mais. O próximo vídeo, então, eu convido a todos, que é um trabalho realizado na escola do Colégio Nossa Senhora Aparecida, aqui em Nova Prata, com os alunos da 8ª série e ensino médio. Então, essa é a turma na qual eu desenvolvo esse projeto Mundo Macro, dentro dessa proposta do projeto Habitantes Invisíveis, com os alunos, que tem como propósito uma reflexão do meio ambiente, do como nós nos comportamos com o meio ambiente, como nós nos relacionamos com esses seres. Muitas vezes a gente entra nos ambientes e nem percebe que existem seres que convivem conosco, que apresentam tamanha beleza no seu aspecto. Então agora eu vou apresentar um terceiro momento, porque o meu tempo é limitado, tem muitas atrações hoje. Então, só para completar então essa atividade, esse exercício que é feito com os alunos em sala de aula, eu queria mostrar então
estudantes poderem entender. O objetivo, então, geral desse trabalho é refletir sobre o meio ambiente, despertando um olhar mais sensível do educando sobre nossos ecossistemas através da experiência da tecnologia. Então, como mostrou o vídeo aí, os alunos, eles, através de câmeras digitais comuns, eles vão fazendo esse exercício de campo, pesquisando esses habitantes, seres, enfim, objetos que podem apresentar esse mundo macro. Então, o Habitantes Invisíveis é um projeto de macrofotografia, que eu vou explicar o conceito do que é a macrofotografia. Para isso, então, eu desenvolvi um site. Paralelo a isso, na minha pós-graduação, que eu estou fazendo de mídias na educação, eu e mais duas colegas, a Margot e a Cleura, desenvolvemos um texto didático para aprofundar essa relação da macrofotografia e o meio ambiente. Então, a macrofotografia, o conceito dela, segundo a Wikipédia, consiste em fotografar pequenos seres e objetos ou detalhes que normalmente passam desapercebidos no nosso dia a dia e são fotografados em seu tamanho natural ou levemente aumentados através da aproximação de câmeras ou fazendo uso de acessórios destinados a esse tipo de fotografia. As macrofotografias são exibidas em tamanho bastante ampliado para maior impacto visual. Portanto, a ideia é essa, provocar um impacto visual ao ver essas imagens minúsculas, pequenas. Muitos seres desses fotografados, que vocês puderam perceber aí, apresentam milímetros, são pequenos seres mesmo, que aumentados trazem esse efeito bem interessante. Então, o site apresenta a macrofotografia através de estudos que eu realizei de Tássio Filho e Joelê Silva, que são fotógrafos profissionais que trabalham com a macrofotografia. Eles são apresentados para os alunos e, a partir dessa apresentação, a gente vai desenvolvendo o contexto. Então, em 2010, eu trabalhei esse projeto Mundo Macro com os alunos que vocês puderam acompanhar aí no vídeo. E depois eu fiz então esse site que tem como temática o meio ambiente, fotografias, também se vocês encontram informações sobre fotografia digital, educação, tecnologia e arte. No texto didático, que também pode ser observado lá no site, eu destaquei 3 ideias, conforme eu falei, que eu achei bem importantes e eu gostaria de compartilhar isso com vocês sobre o resultado de toda essa ideia sobre o meio ambiente. Então, esses pequenos seres formam o nosso ecossistema e eles são importantes para a nossa vida, pois é desse ambiente que obtemos o oxigênio que respiramos, a água que bebemos e o alimento que necessitamos para a nossa sobrevivência e vida no planeta. Então, essa é uma ideia bem interessante. Sem oxigênio a gente não consegue respirar e se a gente não cuidar desse ambiente, ninguém sobrevive. Conforme a leitura do texto de James Lovelock, Gaia e o Planeta Vivo, evidências científicas mostram a cada dia que de fato a Terra é um superorganismo dotado de autorregulação como parte desses sistemas, porém temos responsabilidade individual em mantê-la viva e saudável para as futuras gerações. Então, se a Terra é um superorganismo, imagino eu que o nosso organismo, se a gente não cuidar dele, se a gente não manter hábitos saudáveis, a gente não consegue sobreviver. Se a Terra é esse organismo que a gente vive, a gente precisa cuidar dele. E é até interessante, depois eu vou passar algumas imagens que mostram, através da macrofotografia, com os alunos, numa quinta-feira de manhã, a gente fez um exercício na cidade, aqui em Nova Prata, e fez alguns registros bem interessantes
que as pessoas, nós, ao passar na rua, deixamos algumas sujeiras. Então, para comprovar que se a gente não cuida do nosso ambiente, não vamos sobreviver. E esse universo paralelo ao nosso olhar, que passa desapercebido, tem a sua biodiversidade. Sendo assim, muitas vezes, o homem não respeita esses pequenos seres, nem percebe a importância que eles desempenham no meio ambiente. O controle da cadeia é vital para o equilíbrio do meio ambiente. Infelizmente, a prepotência do ser humano o está levando à sua extinção. Por achar que é superior aos outros seres, o homem acaba não respeitando a si próprio. Com isso, acaba se autodestruindo. Também o fator econômico faz com que o ser humano priorize apenas o seu enriquecimento através desse contexto. Então, aí está uma ideia também do texto que aborda toda essa relação econômica, enfim, e o meio ambiente acaba sendo prejudicado. Então, conforme eu disse, a gente fez na quinta-feira, 2 de junho, um registro fotográfico da nossa cidade. Fomos ao pátio da escola, à igreja e à praça, e lá constatamos uma triste realidade, que é a sujeira, principalmente o cigarro jogado nos canteiros, e assim dizer que o poder público faz a parte dele, limpa, todos os dias está presente limpando os nossos canteiros, e infelizmente as pessoas passam, jogam sujeira. Até conversando assim com uma senhora da limpeza, ela disse que todo dia é assim, a cidade amanhece suja, principalmente com tocos de cigarro. O que chamou mais atenção é o cigarro presente. Então, a gente pode pensar por aí, se a Terra é um organismo e a gente polui o nosso organismo, a gente acaba levando a problemas como câncer, doenças, e esse organismo que é a Terra também está sendo poluído por nós homens, seres humanos, e com isso a gente está também, talvez, enfim, levando a extinção do nosso planeta. Então observe o grupo da turma da 8ª série, então desse ano, que fez esses registros fotográficos. A gente pode ver que a macrofotografia mostra essa sujeira, com bastante impacto visual. Imaginem vocês, os habitantes, que eu chamo invisíveis, aos nossos olhos, circulando no ambiente sujo e poluído desses. Então, acho que nós, seres humanos, não somos donos desse planeta, a gente convive com outros seres menores e a gente simplesmente passa na rua, joga qualquer tipo de sujeira. Mas ao mesmo tempo a gente viu coisas belíssimas na cidade, muitas coisas bonitas, como plantas, flores, seres que transitam pelo espaço. Lógico que essas fotos foram feitas com câmeras comuns, digitais comuns, então elas não apresentam grandes recursos, porém o efeito visual está bem interessante. Veja como uma folha, ela tem toda uma textura, tem toda uma beleza que ela pode ser apresentada através desse detalhe. Também o grupo 3 trabalhou com esse mesmo aspecto. Vejam aí que são pequenas imagens que através da macrofotografia revelam toda essa beleza. Então, para concluir a minha fala aqui, quero agradecer novamente a organização desse fórum. Para mim foi bastante interessante estar aqui falando para vocês, uma experiência riquíssima. E o que fica dessa ideia é que a gente deve cuidar sim do nosso planeta, respeitar as pessoas e também os pequenos seres que convivem com nós, E eu acho que cada um fazendo a sua parte,
com certeza vamos sobreviver por um bom tempo. Muito obrigado.